Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Bassi e hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre a nossa terceira aula de contabilidade de custos. Então, se você ainda não assistiu nenhuma das minhas aulas, eu peço para você que você entre lá no nosso canal do YouTube, Professor Rogério Bassi, e assista a aula número 1 e a número 2, ok? Hoje a aula número 3 é uma continuação, tá? Na aula 2, nós abordamos alguns conceitos de custos, alguns tipos de custos, tá? E eu falei lá sobre custos fixos e custos variáveis, tá? Então nós falamos que custos fixos são aqueles que independem da quantidade produzida, ele vai ser sempre fixo. E nós demos um exemplo do aluguel, tá? Então percebam, o aluguel, independente de você produzir ou não, você tem aquele gasto todo mês, ok? E o variável, ele sim oscila de acordo com a quantidade produzida. Então nós demos o exemplo lá da matéria-prima, quer dizer, quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu consumo, perfeito? Então até aqui sem novidades. Tá? O que eu quero abordar hoje na aula 3 com vocês é um pouco mais da análise desse tipo de custos, tá? Eles são fixos e variáveis, como eu acabei de mencionar, quando nós avaliamos a quantidade total produzida. Ok? Agora, a partir do momento que a gente começa a analisar por unidade, o negócio dá uma mudadinha. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Então vamos colocar aquela situação do nosso aluguel. Perfeito? Que a gente sabe que é um custo fixo. Avaliando quantidade total produzida. Então vamos citar aqui, ó, mês 1 e mês 2, tá? Só para exemplificar. Então aqui o nosso aluguel, vamos imaginar que ele é de 10 mil reais. No mês 1, 10 mil. Mês 2, 10 mil. Fixo. Ok? E vamos também colocar aqui quanto nós produzimos. Quantidade produzida. Então nós produzimos aqui 1.000 peças. E no segundo mês, 2.000 peças. Perfeito? O que eu quero dizer para vocês, ó, custo fixo não muda em relação à quantidade total produzida. Agora, se a gente for ver o quanto esse custo fixo ele vale por produto, por unidade produzida, as coisas já mudam, ó. Nesse nosso primeiro mês, se você pegar 10 mil reais e dividir por 1.000 peças, nós vamos ter aqui um custo unitário de 10 reais. Ok? Então, uma peça produzida, ela vai estar absorvendo aí 10 reais de custo de aluguel. No mês 2, continua os mesmos 10 mil reais, porém a nossa quantidade produzida dobrou. Então, o nosso custo aqui, ó, ele passou a ser de 5 reais. Perfeito? Eu só peguei aqui o valor do custo total mensal e dividi pela quantidade produzida. Para um custo fixo. E eu vou fazer a mesma coisa com o custo variável. Ó. A matéria-prima, que é um custo variável, quando analisado quantidade total produzida. Então vamos imaginar aqui que no mês 1, nós gastamos aí 50 mil de matéria-prima. Perfeito? E no mês 2, nós gastamos 100 mil. Variou. Por que variou, Rogério? Porque a quantidade aqui, ó, produzida também variou. No mês 1, nós produzimos 1.000 peças. Mesma coisa do aluguel lá, ó. E no mês 2, 2.000 peças. Ok? Então perceba. Para produzir 1.000 peças, eu gasto 50 mil de matéria-prima. Produzi o dobro, gastei o dobro. Variável.
quando avaliamos quantidade total produzida. Agora, unitário aqui, ó, 50 mil dividido por 1.000, nós vamos ter aqui um custo unitário de 50 reais. E o 100 mil dividido por 2.000, nós vamos ter um custo unitário aqui, ó, de 50 reais. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso, ó. Quando nós avaliamos por unidade produzida, o que era custo fixo, ele passa a ser, ó, variável. Eu tinha 10 de aluguel no primeiro mês, porque eu produzi 1.000 peças. E no mês 2, ele passou a ser de 5 reais. Por quê? Porque eu aumentei a minha quantidade produzida para 2.000. Ok? Então, unitariamente, ó, ele variou. É engraçado, né? Então, quando a gente olha o custo fixo no bolo total, que é o custo da produção toda, ele não muda. 10.000 tô no mês, ok? Só que quando a gente começa a analisar por unidade produzida, por peças, ele passa a ser variável, tá certo? E aqui, lógico, quanto mais eu produzir, mais eu vou diluir esse custo fixo. Por isso que ele diminuiu o valor, ó, porque eu produzi o dobro no mês 2. Okay? Então, meu custo fixo diluiu. Agora, a nossa matéria-prima, que era um custo variável, olhando produção total, quando a gente começa a analisar unitariamente, ela passa a ser, ó, fixa. Ok? Então, se alguém um dia perguntar para você, olha, podemos afirmar categoricamente que custo fixo é aquele que não muda, nunca vai mudar? Depende. Se a gente estiver avaliando ou analisando a quantidade total produzida, ele é fixo mesmo. Porém, se a gente estiver analisando por unidade produzida, tá? Ele passa a ser variável. Perfeito? Lógico, se a quantidade também aqui variar. Perfeito? E a mesma coisa com o custo variável. Tá? Quando a gente olha o todo produzido, ele oscila mesmo. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Porém, se a gente analisar por unidade, esse custo variável aqui, ó, ele passa a ser fixo, tá certo? Então isso aqui é mais um desdobramento daquele conceito que eu dei para vocês na aula número 2, tá? E que é muito importante, faz toda a diferença. Quem é meu aluno sabe que eu bato muito nessa tecla, né? Do conceito, a gente entender por que está fazendo as coisas, tá? Tentar abrir um pouco mais a nossa mente, tá? Enxergar as coisas de forma diferente, tá? Não ficar aquele negócio muito bitoladinho, muito, sabe, regradinho. Enfim, a gente tem que olhar por vários prismas aqui, beleza? Então essa aula 3, eu quis mostrar exatamente essa, vamos chamar, derivada da aula 2, tá? Eu explodi um pouquinho mais esse conceito de custo fixo e variável, beleza? Espero ter ajudado aí nessa aula 3. Eu peço aí, se você gostou, dê um curtir aí na nossa postagem, no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, mande suas perguntas, isso faz total diferença aí para o nosso trabalho, ok? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, até mais, valeu!